Como diz Jorge Elahá, boa noite, amigos internautas, boa noite, Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno, filho, a casa de amor, casa que acolhe, a casa do bem pelo bem para o bem. Sejam todos bem-vindos, porque nesse momento nós vamos estar dando início à homenagem ao nosso querido Pedro, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, o grande homem de Itabaiana, que foi escolhido pela espiritualidade para trazer o espiritismo para Itabaiana juntamente com outros irmãos queridos. Mas hoje nós estamos começando a comemorar, a homenageá-lo pelo seu centenário. Que Deus nos abençoe a todos. Marcele está aqui, foi convidada assim de última hora para que ela pudesse dar início, fizesse a abertura dessa homenagem, porque não poderíamos ter escolhido outra pessoa, né? Porque Marcele, ela está lá na nossa casa, ela conhece a nossa casa, ela nos conhece, ela faz todos os trabalhos conosco, as palestras, ela estuda conosco e ela está na casa que tem o nome do avô dela, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, grande homem de bem de Itabaiana, que tivemos o prazer de estarmos juntos nessa existência. Gratidão, gratidão, gratidão. E é em gratidão. Marcelo, deixa eu te convidar logo, querida. Vigi, fiquei tão empolgada, não foi, amiga? Deixa-me ver, vou te convidar agora. Fiquei empolgada, porque do lado de cá está Jorge Elahá. Eu estava dando a notícia a Jorge Elahá na live dele. Porque doutor Pedro é um homem que a gente tem que falar, que a gente precisa falar, não é? Coisa mais linda! Sim, sim. A gente precisa falar, você sabe, eu sempre digo, né? A gente precisa divulgar o bem, sempre o bem. Se a gente pode falar bem, nós vamos falar bem, vamos evidenciar o bem, as melhores qualidades na pessoa, tudo de bom que a pessoa é capaz de fazer, de realizar e é capaz de ser. Porque nós estamos nessa caminhada por isso. E é por isso que eu agradeço a ele, doutor Pedro, ao seu avô, por ter trazido espiritismo para Itabaiana, por ter sido escolhido, por ter me permitido sentar com ele junto, ouvi-lo, ouvir a gargalhada dele, tomar café com ele. É uma gratidão que não tem tamanho para mim. Por isso que eu vou fazer essa leitura e no final você vai me permitir o poema que meu irmão fez para ele, viu? Você permite, né? Claro. E bom. Benefício e gratidão de Joana de Ângeles. Eu estava procurando várias coisas para dizer dele, para fazer para ele, mas a gente não pode dizer tudo num dia só, né, amiga? Ele é tão gigante, não é só no aspecto físico, é gigante de alma. Então, ele é tão gigante, que a gente não tem como dizer tudo dele num instante só, não é? Temos uma eternidade para isso, né, querida? Benefício e gratidão. E hoje você está mais bonita. Couve. Coisa mais linda. Deixa eu tirar logo um retrato. Porque nós somos dessas, né? Ai, que linda, como você tá linda. Ai, que linda. Eu estou nervosa, querida, viu? Estou nervosa, estou ansiosa, estou emocionada. Benefício e gratidão, Joana de Ângeles. Deslizando incansável, o rio não cogita de examinar as bênçãos que conduz, nem se indica o solo por onde segue. É porque tem tudo a ver com ele, pode prestar atenção, viu? Bailando no ar, o perfume nada pede, além da amplidão para espraiar-se. Convertendo-se em alimento, não espera o grão outra dádiva da vida senão trituramento. O sol fecundo não escolhe sítio para visitar, com luz, calor e vida. A chuva fertilizante não tem preferência por onde espalhar vitalidade. Todos cooperam em nome da divindade, sem exigências e sem reclamações. São úteis e passam, nada esperam, nada impõem. Aqueles que os podem utilizar beneficiam-se e não recordam sequer dos bens que auferem com eles, mas nem por isso eles deixam de produzir. Examinando as lições sem palavras com que a natureza se expressa, pode o homem, com o discernimento, muito fazer em favor do próximo e de si mesmo. Não digas, quando a ingratidão te bater a porta, nunca mais ajudarei a ninguém. Não exclames, quando a impiedade dos teus beneficiários chegar ao reduto do teu lar. Para mim chega. Não reclames, quando a soberbia dos teus pupilos
queimar tuas mãos generosas com as brasas da maldade que carregam consigo. E eu, que tudo lhes dei. Parece a gente falando, né? Não sofras, dizendo quando o azorrague daqueles a quem amas te ferir o devotamento. Arrependo-me de ter ajudado. Não retribuas mal por mal, pois que assim vitalizarás o próprio mal. A noite domina quando encontra sombras no roteiro, e a enfermidade se alastra quando se agasalha em organismos indefesos. O bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. Gostaria, sim, de recolher gratidão, amizade, compreensão. Todos nós gostaríamos de experimentar os pomos da gratidão. A árvore, porém, não pergunta a quem colhe o fruto por onde o carrega, que pretende dele. Felicita-se por poder dar e se multiplicar através da semente que, atirada a alhures, abençoa o novo solo com outras dádivas de alegria. Imita-lhe o exemplo. Teus frutos bons que produzam bons frutos além. Tuas nobres tarefas que se desdobrem em tarefas superiores mais tarde. A ti, a alegria de fazer, doar, e nunca a ideia de colher reconhecimento e gratidão. Gratidão pode ser também pagamento. Seja grato o teu coração, mas não esperes pelo reconhecimento de ninguém. A reencarnação por impositivo da lei aproxima de ti queridos afetos de ontem, adversários do pretérito, que te buscam para receber ou para exigir, envergando trajos diferentes e estranhos sobre espíritos conhecidos. Refaze ou completa a tarefa interrompida, o dever esquecido. A água do rio harmoniosa que o sol traga, em hausto de calor, tornará ao solo, ao curso antigo, em chuva dadivosa. O bem que faças, viajando sem parar em muitos corações, espalhará luz no longo curso, e amanhã, nos caminhos sem fim do futuro, mesmo que não saibas ou tenha esquecido, ressurgirá mais além, mais formoso, mais fecundo. Que Jesus nos abençoe. Do livro Dimensões da Verdade, isso aqui é para ele, porque os frutos estão aí, rendendo cêntuplos, não é? Rendendo. Plantou, semeou em corações férteis. E vamos continuar por aí, levando tudo isso, não é, Marcele? E agora eu vou passar a palavra para nossa querida princesa, que tem muito orgulho de estar conosco, muita alegria, muito amor no coração e muita gratidão por você existir em nossas vidas, viu? Às vezes eu penso que você não é de verdade. É de verdade, deixa eu tocar. É, né? Então, Você sabe ser perfeita. então fique à vontade. Começamos a homenagem ao centenário do nosso querido Pedro Garcia Moreno Filho, doutor Pedro Garcia Moreno Filho. Pronto. Boa noite a todos. Quero agradecer. Então, assim, é uma noite muito feliz para a gente. Quero agradecer a ideia de Lenóia, a inspiração, que assim, 24 horas ela criou, porque quem é criativa é ela e consegue movimentar. A gente conversando sobre esse centenário, ela teve a ideia, e eu achei a ideia maravilhosa de passar a semana homenageando o doutor Pedro, meu avô. Homenagear doutor Pedro. Ai, meu Deus, antes que indaguem. Por que homenagear doutor Pedro? Por que uma semana para doutor Pedro? Leda mesmo disse, ele não precisa disso, ele nunca fez questão em vida de festejos, de elogios, ele não precisa. Mas eu achei assim fantástico, eu achei que, Leda, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, que nós viemos de uma semana, inclusive eu, meio de desalento. Eu estou sentindo, apesar da fé, apesar do estudo, apesar de tudo. Olha, a Adriana, minha prima, está aqui, diz que está com tia Jeca, estão todas aqui. Sejam muito bem-vindas e que eu honre, que eu consiga, com as minhas palavras, honrar quem foi doutor Pedro, um pouquinho, porque será a semana inteira. E foi que eu achei interessante. Nós vemos uma semana de desalento, meio de descrença com as pessoas, onde se valoriza o ter, onde se valoriza o comportamento mais agressivo, onde não se valoriza a solidariedade.
E por com maior coincidência, hoje eu estava vendo a live diária de André Trigueiro e alguém falava que estava desacreditada dos homens. Ai, André, o que é que eu faço? Eu estou sem fé na humanidade. Ele disse: foque nos exemplos bons. Siga os bons exemplos. Os bons exemplos têm que ser multiplicados, conhecidos, difundidos. E por coincidência, o que é que estamos fazendo aqui hoje? É soltando fogos para Doutor Pedro? É endeusando um humano? Não. Eu pensei muito assim, enquanto eu estudava, enquanto eu li, enquanto eu me concentrava. Eu e Lê, nós sabemos que tem uma energia assim. Hoje à tarde quase que eu não consigo. A energia assim, tão presente, muito presente, assim. E olha, eu não sou hipócrita, eu costumo. Ontem eu estava até conversando com meus irmãos, a gente falando que Instagram é um mundo do irreal. Quem me conhece sabe que Marcelo que está aqui no Instagram é Marcelo Real. Eu vivo o que eu falo, eu tento viver o que eu falo. E eu não tive, doutor Pedro é meu avô, tenho honra demais, porque é onde eu chego. E as pessoas dizem, é neta do doutor Pedro, oh, sempre uma palavra de elogio, sempre uma palavra de afeto, sempre uma palavra de carinho. E isso dá gosto, sim, isso é um legado de amor que foi deixado. Mas quem me conhece sabe que eu não tive convivência com meu avô. A maioria, muitas pessoas que não são da família têm muito mais histórias para contar dele do que eu mesma. Mas depois de um tempo, o Illinois sabe que a gente andou tendo muito contato, agora a gente tem contato. Ele volta e meia, quando eu estou nos meus perrengues, ele chega sem eu precisar chamar. Né, Illinois? Ele chega. Eu já tive assim, e ela sabe do que eu estou falando, ele já chegou. Ele já chegou. Hoje à tarde ele estava aqui comigo, assim, o tempo todo. E foi muito interessante. E o que é que eu tenho a dizer do meu avô, doutor Pedro? Todo mundo, quando fala doutor Pedro, é o pai dos pobres, o médico dos pobres, e fez uma caridade, fez um parto de graça. As pessoas perguntavam quanto era, e ele dizia: não era nada, que você não tem dinheiro para comprar a comida do resguardo, vai a galinha para pagar. As pessoas, desde pequenininha, que eu escuto essas conversas, essa história do doutor Pedro. Sempre muito bom, bem-humorado, as pessoas me falam disso. Mas o que é que a mim, no dia de hoje, me chama a atenção de doutor Pedro? É o doutor Pedro Anjo? Não. Era um humano que se predispôs a trilhar os caminhos do bem. Um humano com virtudes e com defeitos, como eu e como você, que teria tudo para ser alguém arrogante e soberbo, porque ele era o único médico da cidade. Lá nos Idos, ele chegou em Itabaiana em 1949, veio para passar 2 anos em Itabaiana, porque ele estava começando a exercer a medicina e estava casado de pouco tempo, mas já tinha 2 filhos, proativo em tudo. O vovô era, então também era proativo em fazer filho. E porque eu fico impressionada, cada vez que eu leio sobre ele, que eu ouço falar sobre ele, eu fico impressionada dos poucos anos que ele viveu, porque ele morreu com 68 anos, então é jovem, é uma pessoa ainda jovem. E o tanto que produziu, e o tanto de legado que deixou. E isso cada vez que eu leio e que eu ouço alguém falar, isso me chama muita atenção. É de tantas atividades. Ele chegou em 1949, já tinha 2 filhos, logo em seguida partiu para o terceiro, veio passar 2 anos em Itabaiana. Clara Augusta, minha prima, seja bem-vinda, é a prima sabida da família, é nossa querida prima que é médica também. E ele fez tanta coisa, mas dentro de uma simplicidade que nos convoca a acompanhar, focar, e nós temos obrigação, nós, enquanto netos, enquanto parentes, enquanto espíritas, enquanto itabaianenses, de difundir a história do doutor Pedro para saber que é possível sim ser bom e que vale a pena ser bom. Quão doce é ouvirmos parente do doutor Pedro, ah, que pessoa boa, enquanto idosas que choram, e olhe que eu sou de uma filha fora da união, fora do casamento. Por que estou dizendo isso? Para mostrar defeito? Não, para mostrar que alguém defeituoso, que alguém pulou lá a cerca,
tinha inúmeras virtudes. Pôde converter em amor. Eu ganhei uma família. Eu achei, assim, para mim, referência de ser humano, uma das maiores referências de ser humano, tirando minha mãe, é minha tia Silvia. E eu, assim, sou grata. Se meu avô nada tivesse feito, fosse uma pessoa terrível, eu só por ser sobrinho e por ser ter sido pai de tia Silvia, eu já seria grata. E quanto mais pelas coisas que ele fez. Então, veio para passar 2 anos, meu avô fez muita caridade, atendia os pobres, não sabia cobrar. Eu lendo, li mais de uma vez, tenho aqui o livro, que é o livro de Dr. Rômulo e do saudoso Paulinho, pai de Clara Augusta, que Clara Augusta, a gente pleiteia outra edição deste livro. Por quê? Porque esse livro não tem que ficar na família. É uma história de Itabaiana, é uma história do ser humano que precisa ser contada. E eu estou cometendo crimes, eu de tirar xerox, porque eu tenho orgulho, quero que as pessoas saibam, e às vezes eu tiro xerox desse livro, entrega alguém, olha, conhece essa história? E então, o que é que acontece? Viveu de forma simples, explicou. O que me chama a atenção, além das inúmeras atividades dele, que ele foi, era médico de dia, professor, diretor do Murilo Braga, foi deputado estadual, foi presidente da Associação Olímpica Itabaiana, conseguia jogar carteado, sorrir, e conseguia ter um monte de filho, conseguia cuidar dos filhos dos outros, fazer os partos, trazer as pessoas ao mundo. Foi médico da região, de, foi médico da região toda, desde Itabaiana, Areia Branca, Frei Paulo, São Miguel do Aleixo, Carira, Itabaiana do Eixo até Carira. Ele era o médico da região, cuidava crianças, adultos, idosos, com carinho, com afeição. Narra-se, inclusive, que até, além de clinicar gratuitamente, por muitas vezes doou medicações, doou remédios. Não é, Lenoi? Dava remédio. Além de clinicar, de não cobrar os honorários pelo seu atendimento, ele ainda dava os remédios quando ele sabia que a pessoa precisava daqueles remédios. E não tinha como pagar, ele tinha uma conta fixa na farmácia. Assim eu os falar e li. E o que me intriga, vindo para a doutrina espírita, é que o Centro Espírita Amor e Luz, que é a nossa chamada nossa casa-mãe, só foi inaugurado no ano de 1978. Veja bem, doutor Pedro nasceu em 1920. Estaria agora em 2020, fazendo 100 anos, quarta-feira, aniversário dele. E nos primeiros anos, então, ele viveu, conheceu a doutrina espírita no lar, uma coisa muito inusitada para aquele século, para aquelas épocas. Ele foi apresentado à doutrina espírita dentro da sua casa, quando seu pai tinha uma espécie de estranhamento com o filho mais velho, que esse filho seria uma bênção, mas quando chegou essa criatura, eu já falei até nas palestras, o povo gosta e vou repetir, e já disse que vou repetir, porque a história é bonita. E o que é bom a gente repete. Ele tinha um estranhamento com seu filho mais velho, chamado Hierante, e ele mesmo não entendia de onde vinha isso, porque o filho era a anunciação. Primeiro filho, o homem, da união com a mulher que ele amava, porque ele olhava para aquela criatura e aquela criatura despertava antipatia, aquela criatura despertava sentimentos ruins e não o amor e o cuidado de pai. Mas ele era um homem de bem e buscou, entendeu por quê, sabia que não era normal. E em contato com seus amigos farmacêuticos, que eu acho lindo, farmacêuticos com PH, daí talvez venha o meu amor louco por remédio, porque eu tenho prazer. Não bebo remédio, mas eu preciso ter remédio, conhecer. Não tenho nada de medicina, mas eu leio os remédios, receitas amigas todas. Eu acho que tem pezinho nisso. E ele se correspondia com os amigos que foram se especializar na França. E esses amigos davam conta dessa nova doutrina que estava chegando, que era o Espiritismo. E ao narrar por carta essa dificuldade com seu filho, os amigos mandaram as revistas espíritas, cópias das revistas espíritas, que eram em francês ainda, mas ele era fluente no francês.
e com a orientação de que quando o filho pegasse no sono, ele lesse o Evangelho segundo o Espiritismo, durante o sono do filho, e conversasse com aquele espírito enquanto estivesse desdobrado. Olha, naquela época, naquele século, já que orientação linda. E conversando com aquela criatura, com o tempo, ele conseguiu destruir essa barreira com o poder da oração. E a partir daí, ele implantou no seu lar as orações, as refeições e o evangelho no lar. Trouxe, o que Lenói fala direto, trouxe Jesus para dentro de casa. E meu avô foi apresentado a esse evangelho no lar. Porém, ele cresceu, ele se formou, ele foi para o mundo, ele veio para Itabaiana, ele foi trabalhar e ele não praticava religião católica, embora fosse amicíssimo dos padres, fazia muita caridade para o saudoso e famoso Padre Arthur, que ele atendia muito aos pobres do Padre Arthur, inclusive auxiliando, foi diretor do hospital, antigo Hospital Seixas Dória, e auxiliou na implantação da maternidade São José, que foi obra do Padre Arthur. Como era o médico da cidade, consultou seus irmãos, seu irmão médico, para ver as diretrizes de funcionamento da maternidade. Então, tem muito do dedinho dele na maternidade São José, de Itabaiana, a maternidade do milagre, viu? Os milagres já vinham acontecendo. E não. Então, ele tinha uma estreita ligação com os padres, com as pessoas, não separava as religiões. Contudo, ele não desenvolvia o espiritismo. Lá em 1978, vejam que ele chegou em 49 em Itabaiana. Veio para passar 2 anos. 2 anos esses que se transformaram em 31, porque ele ficou até o seu desencarne. Mas acho que mais itabaianense do que Dr. Pedro, que era de Maruim, foram poucas as pessoas, porque ele ocupou assim todos os cargos. Ele até disputou até para prefeito. Embora era amigo de todos os lados, assim narram e dizem. E qual é a graça disso tudo? Apenas em 78, por um recado de Djalma Lobo, diz que Dr. Cabral, que não o conhecia pessoalmente, veja a espiritualidade começando a agir, mandou o recado para ele que Itabaiana precisava de um estudo espírita, que Itabaiana precisava de espiritismo. Justamente para ele. Aí vejam que trabalho lindo da espiritualidade. Escolhe quem? Alguém que é bem quisto, respeitado e querido por todos os segmentos para trazer o espiritismo para Itabaiana. Porque não fosse assim, porque ainda hoje o espiritismo é um desafio. Ainda hoje nós somos confundidos, nós espíritas somos confundidos com outras religiões, embora que a gente respeite todas as religiões. Mas quem mais de credibilidade do que Dr. Pedro naquele momento para ajudar a difundir o espiritismo na cidade? Que coisa mais linda, que coisa interessante. Lorena está aqui dizendo, cidadão do século de Itabaiana. Quem mais para ajudar? Por quê? Aí onde eu volto, o que me intrigou hoje a tarde toda. Dr. Pedro era espírita, praticou o espiritismo sem teoria, ele praticou na prática, ele viveu o espiritismo. Antes de ele começar a praticar em 78, ele viveu uma vida de prática espírita. Como? Caridade. Ele viveu a caridade material, ele viveu a caridade moral, ele tinha paciência de olhar no olho das pessoas, ele tinha paciência de sorrir com as pessoas, ele não tinha diferença de quem entrava e quem saía, quem comia na casa dele e na sua mesa. Ele receitava boneca. Eu ri lendo um livro que contava a história de uma pessoa que tinha um problema, uma deficiência intelectual, né? Não é deficiência não, como é que chama agora? Fala aí É deficiência intelectual deficiência mesmo. intelectual. Estamos na época do politicamente correto e eu me embanando. Aham. Me pergunto, deficiência intelectual, já era uma adulta e andava agarrada numa boneca. E ele, apesar do cansaço do tempo todo, quando passava por essa criatura, ela chamava: Doutor Pedro, vem aqui, receite aqui minha filha, escuta aqui se ela tá boa, era a bonequinha dela. E ele parava, e até boneca ele consultou. Coisa linda. Ah, Mas o que mais é isso do que um homem de bem? Do que se espera daquele homem de bem que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo narra? Que sensibilidade de parar. Imagino eu, cansado, noites insones, dias cansativos, filhos, netos,
pacientes, tratando com a dor e a pobreza que ele lidava no dia. Ele ainda tinha tempo de sorrir e de consultar esta boneca, quase que semanalmente. De auscultar, tem ainda que auscultar a boneca, quase que semanalmente. Então, ele viveu o espiritismo antes de viver na teoria, ele viveu na prática o espiritismo. E isso, assim, me deixa extasiada. E trago para vocês, porque, seu avô, não. Porque é que eu queria deixar aqui para todo mundo que está assistindo, seja familiar e que vier assistir, porque a gente vai para o YouTube, por favor. Quem ainda não segue o Lara Briga Espírita no YouTube, favor seguir para a gente poder fazer mais transmissões, para a gente poder entregar um material de maior qualidade. Que passe a seguir, por favor, e a difundir o nosso canal e a ouvir todas as nossas lives. Estão lá no YouTube. Se a pessoa não conseguiu assistir em horário real, estarão lá. Os nossos evangelhos diários estarão lá. Mas o que é que fascina, voltando, é a vontade de melhorar. Conhece-se o espírita não pela santidade, não pela perfeição, mas pelos esforços que tem para vencer as suas más inclinações. Ele, quando ia ao cinema, que ele adorava cinema, ele precisava se sentar ao lado do bilheteiro, porque se alguém precisasse, o procurasse como médico, ele tinha como sair rapidamente, sem atrapalhar as outras pessoas que estavam assistindo ao filme. Queria que todo médico tivesse assistindo isso aqui hoje. E isso é exemplo. A gente está no momento mundial que nos conclama a empatia. É tão pouco hoje pedem que a gente use uma máscara em nome do bem maior. E porque a gente não se foca, em vez de a gente ficar xingando, chateado com aquela criatura que a gente encontra ali na avenida sem máscara, achando que está sozinho no mundo. Quando a gente encontra Seja bem-vinda, Vivi. Quando a gente encontra um aglomerado de pessoas, as pessoas aglomerando, as pessoas. Aí eu mesma, maldosa, que eu sou de verdade, Helena, cheia de pecado, esses devem estar vacinados já. Porque estão sem máscara e aglomerando e conversando e subindo e descendo. Mas porque, ao invés disso, a gente não tenta fazer a nossa parte, focando em buscar seguir esses exemplos de quem viveu pelo coletivo. O que foi que ele deixou financeiramente? Muito pouco. Mas e o legado de amor não prescreve. O legado de amor de Dr. Pedro encontra-se presente. Encontra-se presente nos familiares, encontra-se presente nas pessoas, na cidade, ecoa, reverbera em amor, reverbera na nossa casa de amor, nosso lar abrigo espírita, onde ele nos socorre inúmeras vezes. Né? Ele nos socorre, ele está lá conosco. Quem não é espírita vai achar, alguém vai dizer, é um santo? Não, sou eu, é você. Amanhã, quando desencarnar e quiser trabalhar, é o ser humano, hoje, não mais na experiência da carne, mas que quer trabalhar, que quis se doar. Então, essas histórias, assim, muito me orgulham no motivo, não um orgulho de soberba, mas um orgulho de satisfação. É satisfatório ser neta do Dr. Pedro. Alguém que conclamou, a sociedade se uniu, ele conseguiu, ele foi deputado só por um mandato, porque ele votava no que ele achava coerente e não, nos conchavos políticos. E aí causava dissabores nos partidos dele. Ele, embora fosse de um partido, ele tinha uma ideologia que me dá muito orgulho, porque ele era contra a ditadura. Mais um motivo de orgulho, a gente fica observando, de claro, tá, qual é o lado certo, não é querendo politizar. Passou a perrengues, passou a apuros. Narra no livro também uma história engraçada, de que em 1951 estava tendo uma verdadeira caça às bruxas pelos comunistas. E ele lia muito, e ele tinha revistas, livros, jornais comunistas com ele. E a sua mãe, em visita, apavorada com medo de que ele fosse preso, porque se a polícia invadisse, beijo, Léo,
Se a polícia invadisse a casa dele e encontrasse algum material que entendessem que ele era comunista, ele seria preso, muito possivelmente morto. E narram que a Ambrosina, que era a mãe dele, ao chegar na casa e querendo protegê-lo, mais que depressa, enterrou as revistas, enterrou e fez como se fosse um canteirinho de flores para protegê-lo da polícia comunista. Boa noite, Shirley, querida. E inúmeras histórias de alguém que procurava olhar o bem dos irmãos. Isso dá orgulho. E aí vem 78, como eu estava dizendo, o Espiritismo chega em Itabaiana. Doutor Pedro começa, Helena sabe muito mais dizer do que eu, amanhã Isa e o outro pessoal que vai falar durante toda a semana terá muito mais coisa acrescentada do que eu. Eu que tenho a dizer, assim, a primeira lembrança do meu avô foi do médico humanista. A primeira, enquanto eu me lembro como gente, graças a Deus eu tenho uma memória prodigiosa. E o primeiro contato da minha vida com o meu avô, já que eu não era filha do lar dele, da família dele, oficial, então eu não tinha contato. Então, por isso que eu não levo Garcia Moreno de sobrenome. Mas o primeiro contato foi quando eu tive um ataque de garganta. Eu tinha 3 anos, mãe está aqui assistindo e vai poder dizer. E eu lembro desse dia, é incrível que eu me lembro. Eu tinha 3 anos e diz, mãe, que eu tomei um picolé depois de 4 da tarde. Diz ela que eu não podia tomar gelado depois de 4 da tarde. Eu acredito que ela botou na cabeça, porque uma vez eu tive uma infecção de garganta, mas isso enfim. E eu tive uma infecção grave na garganta. Ai, eu não E aguento. tinha quem me socorresse. A febre alta, a mãe só tinha me tinha de filha, era muito novinha, na época minha mãe me teve com 24. Não tinha médico, meu pediatra, que era Zé Luiz Machado, atendia de manhã, estava doente com febre à tarde. E ela, meio envergonhada, porque não tinha contato com o pai, foi para ser atendida. E eu me lembro do meu avô me examinando. Eu me lembro. Me lembro que ele me examinou, me lembro que passou remédio, me lembro que passou injeção, me lembro que disse que ia ficar boa e me lembro que não cobrou a consulta como já esperado. E eu não gostava muito dele, não, porque foi a primeira vez que eu tomei injeção. Eu me lembro que passou, foi o presente que ele me deu. Eu tenho a lembrança que eu tomei injeção por causa do meu avô. Então eu não tinha, assim, muita simpatia por ele, não. Porque eu não tinha avô que eu via. E no dia que eu fui ver este avô, eu ganhei uma injeção e boa fiquei. Boa fiquei. Traumatizou a bichinha. E foi. Porque a pessoa não tinha contato. O contato que teve foi para dar uma injeção, mas deu a cura. Eu fiquei boa. São essas as lembranças assim, que eu tenho de muito tempo e sou grata por, embora ter tido pouco contato, a mãe disse que está dizendo aqui que o remédio foi baratinho e bom, dele ter se redimido. Minha mãe foi filha fora do casamento e ela viveu fora de Itabaiana, cresceu em Aracaju com outra família, com a família adotiva. Que a gente entende, né, Lenói, que as coisas acontecem como tem que ser e devem ser, que tá tudo certo, tudo maravilhoso No lá. momento certo, é verdade. No momento certo. E quando ela volta para Itabaiana, já tinha a equipe de filho do Dr. Pedro e viu essa moça bonita, muito bem feita de corpo, e eles foram paquerar. Ela trabalhava no Barbosa e eles ficaram assanhados. E ele chamou os filhos, tia Silvia me contou essa história, disse, olhe, aquela moça é sua irmã. Coisa E linda, aí, tá vendo? tia Silvia, sendo tia Silvia, correu para conhecer a irmã. Tia Claro, ela Silvia tem sendo tudo a ver comigo, a gente era assim, ó. ela, porque é natural para aquela época que se torcesse o nariz. É natural, e eu entendo perfeitamente que se torcesse o nariz. Filha, como assim, filha? Irmã, como assim, irmã? Ele disse a eles: olhe, aquela moça é sua irmã. E a partir daí, eu ganhei uma tia. Porque tia Silvia foi conhecer a irmã e acolheu, e nos agregou, e nos colocou no colo. E é a tia melhor do mundo, e quem tá aqui sabe dizer que ninguém supera
a falta dela. Ela é única. E eu ia xingar, porque quando eu saio com ela, e eu digo, tia, por que você foi, tia? E ela me xinga do sonho. Oh, gente, o que é isso? É bem E a ela. gente assim, trouxe Lorena, e Lorena tá aqui. E ficou do mesmo jeito, assim, aquela casa, Lorena. Você tem a obrigação, Lorena. Você não tem. Eu fico pensando como é pesado e difícil ter Lorena. Porque Lorena teve como pai moral Dr. Pedro, porque foi quem criou como pai, e teve como mãe Tia Silvia. Então, eu acho, Lorena, como é difícil ser Lorena. O quanto Lorena é exigida. E quanto amor a gente recebe, Lorena recebe de volta, embora quanto amor é devolvido. Então, o que é que eu venho aqui dizer? Amor dará e receberá, ação e reação. O amor doado volta. O legado de amor é imprescritível. Diz que palavra bonita. Não se prescreve, é um termo jurídico que não acaba. Ai, como é Não lindo. vai, não vai. E com respeito às minhas todas as outras tias, que são pessoas maravilhosas, são cozinheiras de mão cheia, são pessoas simples que cresceram num lar, aceitando. Olha que lar espírita, antes mesmo de existir o espiritismo aqui. Esse lar, as pessoas comiam, esse lar, as pessoas eram respeitadas, independente de sexo, de idade, de religião, de cor. Meu avô era compadre de prostitutas, fazia parto de prostitutas. Quando existiam, diz que até esfaqueamentos ou brigas nos prostíbulos, lá estava ele para curar, sem divisar da conduta das pessoas. Tem no Marcelo, ele é livro também. padrinho do meu tio, ó. Esse meu tio que tem Parkinson, ele é padrinho dele. Sim, Tá vendo? olha, É, tá vendo que diz não que é por ele acaso? e os afilhados, inúmeros Uhum. afilhados. Tem uma narrativa no livro, assim, bem interessante, que ó, a tia Zeca tá aqui dando um beijo na gente. Tia Zeca, a melhor boleira que tem do mundo. Fez meu bolo de casamento, a coisa mais delícia. Até Ai, hoje a gente tem sabor do bolo de casamento. não comi não. E narra a história que ele tem um afilhado, filho de uma prostituta, e a criança veio a falecer em tenridade. Naquela época, há 30, 40 anos atrás, a mortalidade infantil era alta, altíssima. Essa criança morreu nos primeiros anos. E tamanha era a consideração da prostituta, e ela se da irmã, né, da prostituta, que ela se sentia tão grata por tudo que ele fez por ela, por tudo que ele fez pela criança, que antes da criança ser enterrada, ela fez questão que o caixão parasse na porta da casa do Dr. Pedro, o caixão fosse aberto para que ele abençoasse o seu afilhado. Era um santo? Não. Mas é a gratidão, o amor que se devolve, a consideração é tão linda que ela foi um ato de consideração. As pessoas até bêbadas, tem um livro de Baldock que eu adoro, As Causas Itabaianas, adoro os livros de Baldock, que ele brinca, ele conta um caso Maravilhoso. do senhor que eu esqueci, acho que era parentela de Patrícia, que era Leite Sampaio, que às vezes ele disse que andava muito arrumado e gostava de beber um pouquinho, e quando bebia ficava meio cheio de verdade, e mesmo bebido, ele um dia passou pela esquina, onde o doutor Pedro ficava, disse que jogando com os amigos, com o seu carteado, e estava cheio de homens, né? Os homens da cidade ali. E ele passou, o doutor Pedro estava chavuoso, ele meio bêbado passou e ele disse, e ele disse, boa noite. Aí os outros responderam, boa noite. Ele disse, boa noite para doutor Pedro. Para os outros, merda. Quer dizer, até de um bêbado. Criatura que naquele momento não estava com discernimento, ele tinha respeito. E esse respeito, e aí é onde vem a nossa gratidão. Por que é que o espiritismo é aceito? Já tirou tanta dor da nossa cidade hoje. Hoje nós temos quantas casas, Lenói? 4 ou 5 casas espíritas hoje Seis, na cidade? seis, 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 seis. seis, seis. É. Nós temos 6 casas. E todo mundo Seis falou do casas. Amor e Luz. Todo mundo que formou as casas, Todas todo mundo falou do filhinhas Amor e do Luz. amor. Todas filhinhas
da semente de Dr. Pedro, que além de assoberbado de trabalho, cansaço, já com a saúde debilitada, porque ele sofria do coração, ele incansavelmente foi treinar esse pessoal. Veja como a espiritualidade faz. 78 a casa foi inaugurada, morro de gosto. Agora é orgulho de soberba. No mês do meu aniversário, no ano que eu nasci, no mês, foi setembro de 1978, por isso que eu sei tanta data. Foi. Olha, tá vendo que não é por acaso? Toda ousada, porque dê dinheiro, mas não dê ousadia. E toda ousada, assim, muito assim, brincando, mas é muito, muito satisfatório para mim. Me marca isso. E ele veio a falecer 12 anos depois. Então, foi o tempo necessário para que o espiritismo se firmasse na cidade. Não foi, Lenói? Para essa turma boa, que era Dona Maria José Fernandes, eu me lembro. Não era Lenói, Lenói, Edilson, Dona Maria José. Elas começaram primeiro, Vandete, Tomás, João Batista, o seu Luiz do INSS, Carminha, Dona Generina, um monte de gente que já se foi, que já partiu. Aí essa Que safra chegaram nova, para mais nova é a firmar gente. pessoas respeitadas, queridas, mães ilustres, pais ilustres, que chegaram. Valmont, nosso É. Depois queridíssimo Valmont. chegamos, depois chegou Valmont, aí depois de Valmont é que a gente foi chegando. Eu, meu irmão, Edilson, doutor Carlos Alberto, Alcides. Alcides Aí ele chegou na pôde época de ir em Valmont. paz, porque sabia que estaria em boas mãos. Valmont Aí querido, repare como tudo é Valmont. perfeito. E ele pôde ir em paz. E o Uhum. Espiritismo, eu, quando conheci o Espiritismo, era Valmont, presidente Ele da deixou em organização. boas mãos, ele deixou em boas E mãos. deixou, assim, não teria melhor. E depois João Batista prosseguiu a obra. E aí, até. Minha mãe está aqui dizendo que ele acertou tanto, que até quando tentou fazer uma coisa errada, acertou que fez ela, que era o certo. Verdade, Giselma, você é show. E você ainda trouxe uma Então, filha para assim, mim. pois é, ainda assim, eu acho que hoje o dia é de gratidão, que a gente passe a pensar, não é uma conversa aqui, porque quando a gente fala homenagem ao doutor Pedro, eu não sou parente do doutor Pedro, por que eu vou parar para ouvir? Pare Levou. Carminha Carminha, eu falei falando que Carminha, era filha, de Carminha um querida. ser Ivandete, que é um ser humano sensacional. E por que a gente eternizar e difundir essas histórias? Porque não pode morrer os bons exemplos, porque o mal é barulhento e o bem é silencioso e o mal é barulhento. Então a gente tem que difundir as boas histórias, as histórias de amor, porque a gente não está mentindo, a gente não está aumentando. Todos aqui sabemos que estamos de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não adianta. Então, as boas histórias, as boas práticas, ele não precisa, onde ele está, com o trabalho que ele está fazendo, ele não precisa disso. Mas nós precisamos relembrá-lo, nós precisamos ir os Nós exemplos do precisamos exemplo. dele. Nós precisamos dele, nós precisamos do socorro dele. Nós que, quando estamos quebrados, a gente sente o apoio dele, ele chega, né, Eleanor? Chega pertinho, ela vê, eu sinto. Ela é danada, ela vê mesmo. Eu já aprendi quando é ele chega, quando é a energia dele. Ela vê. E aí fica. Quando eu olho para ela, eu já sei que não estou doida. E a gente, precisa repetir. Por que não repetir os bons exemplos? Por que não, nesse momento de transição planetária, as coisas estão acontecendo muito rápido, não há mais tempo a perder. Por que não resgatar não as histórias de Dr. Pedro, mas as práticas de Dr. Pedro? A idolatrar, o espiritismo não idolatra ninguém. Por que não resgatar o material que Dr. Pedro deixou? Helena, eu posso falar, Fia? Pode, é Ela intuiu, nosso próximo projeto. ela intuiu do nosso próximo projeto, viu, Lorena, Adriana, os primos todos. Nosso próximo projeto será a Casa Pedro.
que será um memorial para Dr. Pedro, um memorial em honra à história de Dr. Pedro. Para que isso? É por soberba? Não. É para que a gente tenha ícones para a gente deixar para as minhas filhas, para os meus netos, para a sociedade. Olhe, não esqueçam que existiu este cidadão que amou a sua cidade e a região. Muito mais do que pessoas que tiveram nascido na cidade. Que foi amor, que não teve hora, que não teve dia, que dedicou, que entregou seu sono, talvez até parte de sua saúde, porque não tinha como se cuidar, não teve uma qualidade de vida. Alguém que seu sono ele atendia o dia inteiro, ele chegou a atender crianças, expor a vida de seus filhos, porque na época das grandes epidemias, não eram pandemias, mas eram as epidemias, porque nós não tínhamos vacinas como temos hoje. E aí narra-se também que ele trazia as crianças na região de Frei Paulo com croup, uma doença croup, que é uma doença respiratória, uma doença viral, bacteriana. Me corrijam se eu estiver errada. Me perdoem os erros, porque não Que é a morre minha com área. 24 horas, né? Que era uma doença seríssima e severíssima. E ele trazia essas crianças, essa doença predominantemente acometia as criancinhas de 6 meses a 2 anos. E ele trazia essas crianças para o seu lar, para poder observar e acompanhar. De tão séria que era a doença, né? Ainda não existia a maternidade São José, só existia o hospital, e era o jeito de acompanhar, porque era uma doença gravíssima. E por isso a gente precisa homenagear, precisa ser grato, trabalhando como já é. Porque uma vez, tem uns 10 anos isso, eu ia passando e uma moça, uma senhorinha já, idosinha, varredeira de rua, me parou e disse: Ô menina, não sei quem é a moça, viu? Você é sobrinha de Acácia, é? Aí eu disse: de Cássia? É! De Cássia sou. E eu não acho que eu pareço com tia Cássia. Sou que, meu Deus do céu, vi você e me lembrei de Cássia. De Acácia, ela dizia Acácia. Me lembrei de Acácia, doutor. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Doutor Pedro foi tão bom. Curou, ai, me curou quando era pequena e não sei o que, não sei o que. E eu, que não conheço a mulher, que estava ali, fiquei enternecida. Meu Deus. Como é bom ser bom, né, Lenore? Como é bom fazer o bem. Como é bom ouvir esse legado. De que adianta tanto dinheiro, status, poder a qualquer preço, quando, como muitos irmãos de forma equivocada buscam, Sim. buscando serem aceitos na sociedade, nessa sociedade de consumo hipócrita, onde muitas vezes vale quem tem, né? Grande vale. Mas de que vale tudo isso? Se não foi pelo seu esforço, não deixou legado de amor, de que vale ter? Nós fomos chamados agora, nesse momento, a virmos quão pouco vale o ter. Essa doença que chegou agora está levando pobre, está levando rico, está acometendo rico, é uma doença democrática. Rico pega, pobre pega, olha aqui, que ele está dizendo que eu sou dela. Benedito, vamos trabalhar com o doutor Pedro. E rico pega, pobre pega, criança, velho, idoso. Nós chegamos a, não tem dúvida para quem tinha, que somos todos humanos, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. O que é que vale hoje? É cuidar do outro, é, é a caridade. Mais do que nunca, somos chamados a olhar para a pessoa do lado. As pessoas estão com fome. Nós temos instituições. Se não souber a quem dar, aproveitar o gancho. Nós temos a PAI. Nós temos o Lar Abrigo Espírita, doutor Garcia Moreno, que distribui os enxovais às mães carentes, que não Isso. tem a quem ajudar. Quando a gente fala em ajudar, às vezes a gente pensa, quando a gente fala nesses grandes ícones, em Chico Xavier, em Divaldo Franco, a gente vê tanta coisa. Ah, Divaldo criou a Mansão do Caminho.
Chico fez aquele trabalho tão lindo. E eu vou ser sincera que às vezes eu pensava, vixe, eu sou tão pequenininha para fazer, então não posso fazer nada não. Mas vocês não têm noção que 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30, mais 10 é 40, mais 10 é 50 e comprou uma cesta básica e mata a fome de muita gente. Não fazer nada, né? Não tente fazer o máximo, faça um pouquinho. Se não tem como dar R$ 100, dê 10. Doe 10 à PAI, doe 10 ao Abrigo, doe 10 a outras instituições Tem sérias da tantas, cidade, aos outros centros espíritas. Doe 10, se não pode 100, doe que for da 10. sua simpatia, né? Se não pode doar 10, doe um sorriso, olhe no olho aquela criatura, às vezes a gente passa É, e alguém pede abraçar dinheiro. não pode agora, né? Aí pelo menos um Abraçar não pode, sorriso. mas olhe, ouça, converse, doe seus Hum, ouvidos, o seu uhum. tempo. Então, aqui, acho que o nosso tempo está estourando, nem lembro para você o É, eu tô relógio. querendo lhe avisar porque o Instagram, ele gosta de, é deselegante, ele não é elegante. Então, Ele aqui, não é. assim, eu peço desculpa se não honrei ao legado, mas a intenção foi a melhor de todas. Agradeço as pessoas que aqui estiveram. Agradeço a presença e a visita que eu tive agora de tarde. Lenói também teve, eu tive depois. E agradeço a nossa amizade que nos une, os amigos queridos que estão aqui. Eu e a minha amiga Leiloca, meu amigo Evandro, que chegou agora, as minhas primas, as minhas tias que estiveram aqui, a minha mãe. Agradeço, Lenói, a você, a sua amizade, o carinho, a dedicação, a força que me dá. E eu quero que você encerre. Eu quero dizer assim, Evaldo, de lá de Nossa Senhora da Glória, fez um verso para ele, disse assim, que os céus continuem a derramar sobre o sereno e reluzir o planeta por meio do Garcia Moreno. Coisa linda, né? Esse é o Ô, Valdo, é o Evaldo, que poeta. linda. É. Olha, Evandro disse, doutor Pedro consultava a minha pessoa. Então, já que Evandro está Marcelo... revelando a idade. Que eu pensava que É, Evandro era menino. mas ele é muito atual, o doutor Pedro é muito atual. É muito atual. Menina, veja assim, ele faz a gente ficar madura perto dele. Eu era menina, uma amiga de Silvio lá na casa dele. A gente cresce e amadurece perto dele, a gente amadurece. Eu agradeço imensamente, é padrinho do meu tio, é muita coisa, é muita história para contar. Então, você já colocou o nosso projeto a gente vai levar adiante, então a gente vai pedir aos amigos, quem tiver, para que a gente possa ter esse acervo, né? Colocar, vamos pensar direitinho, para que a gente faça o melhor que a gente puder, que ele merecer. Ele não precisa disso, mas nós precisamos que a posteridade conheça esse homem de bem de Itabaiana, né? Que deixou o seu legado do bem, sempre o bem, sempre. Sempre o bem. Nunca pensou duas vezes para atender uma pessoa. E agora eu quero concluir com o poema, para o Instagram não derrubar a gente. Lembrando que amanhã nós temos Isa e vamos ter a semana toda, inclusive sexta-feira, quem vai falar sobre ele é um médico. E quem quiser falar sobre ele pode entrar em contato e a gente ajusta e a gente fica na página do Lar Abrigo fazendo essa homenagem para doutor Pedro Garcia Moreno Filho. Porque nós merecemos ouvir falar sobre ele, porque ouvir coisas dele vale muito a pena para os nossos ouvidos, para o nosso aprendizado, não é? Agora deixe-me fazer. Cadê o poema, minha Nossa Senhora? Peraí, amigo lindo do meu coração. Que a gente fica assim, fica prestigiando todo mundo. Gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão à família querida, porque eu tenho o maior orgulho. Porque o povo pergunta se eu sou filha de doutor Pedro, porque me via muito lá, né? Me via muito com Silvinha. Não sei se é porque eu saí bonita igual a vocês, não sei. De repente respingou alguma beleza em mim, e é por isso. Sabinha, Nando, seja bem-vindo. Mas eu quero concluir, eu quero agradecer, dizer que eu tenho muito orgulho, viu, Marcelo, quando alguém pergunta se eu sou filha do doutor Pedro. Tem gente até que teima. Eu fico até sem graça, porque eu tenho papai e mamãe, né? Tem gente que teima comigo. Não, pelo amor de Deus. Não, eu queria, mas não tem condição. Centenário do doutor Pedro. 100 anos do surgimento entre nós de doutor Pedro. Neste dia o firmamento
transformou rocha em cedro, em que o mestre carpinteiro, nestas plagas confiou, árduo plano ao guerreiro, revelando o seu amor, Itabaiana anseia por ouvir o Consolador. Deposita em tua mão, eis o Espiritismo cristão. Do vero homem de bem, ouviu-se um sim varonil. Para mim, eu estou ouvindo ele dizer sim, né? Aquela coisa, aquela voz tonitruante dele. Um sim varonil. Uniu-se ao Cristo no além. Trouxe o Espírito, serviu. Operou curas também. Reputação construiu. Parabéns pelo seu dia. Esta data está marcada. De seu nascimento surgia. Reza a lenda encantada. O Pedro que o povo pedia. Doutor Pedro, nossa gratidão. Marcele, nossa gratidão. Giselma, gratidão. Família de Doutor Pedro, gratidão imensa. Eu me curvo aqui, olha, e digo gratidão, gratidão por vocês existirem. Gratidão por ser os cidadãos de bem que vocês são, por tudo que vocês constroem, pela história que vocês continuam. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Gratidão, Marcele. Obrigada por aceitar ser a primeira a começar. Paz e luz, viu? I love you too.